Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, o Tomista. E, como eu prometi ontem, porque, assim, ontem era terça-feira, então a nossa terça geológica era para ter saído no dia de ontem, porém devido a alguns problemas aqui em casa, alguns atrasos e tal, resolvi então só postar a terça geológica no dia de hoje, então considero como se fosse uma quarta geológica. E bem, hoje eu escolhi falar de um grande santo, porque ele é doutor da igreja e papa ao mesmo tempo, que é São Leão Magno. Fui recomendado, né, fazer um vídeo sobre a terça geológica e eu achei uma ideia muito boa, porque eu acho que é fundamental a gente ter ideias de que foram pessoas que foram santas, papas e doutores na igreja, porque isso é muito raro na nossa história. Eu posso contar aqui nos dedos pessoas que assim o foram. Então hoje eu vou falar de um grandíssimo santo, São Leão Magno. Ele que nasceu no ano 400 na região toscana, que fica muito perto de Roma e tal. E ele era já desde muito jovem muito católico, muito, e já desde criança ele sonhava em entrar para a vida religiosa. Ele queria ser sacerdote, né, um padre. E assim o foi. Ele foi ordenado sacerdote quando era ainda jovem, quando era ainda adolescente. E conta-se que ele ainda muito jovem era bastante estudioso, era realmente um adolescente muito culto, muito erudito e que ele era praticamente irrefutável. Era uma pessoa que ele tinha muito conhecimento dos outros doutores da igreja que o antecederam, tinha muito conhecimento das sagradas escrituras, do magistério, da tradição, da história dos concílios, da história da igreja e de vários outros teólogos, né? Ele realmente era um cara que tinha muito conhecimento da própria fé e graças a isso ele era praticamente irrefutável. E isso também tornava ele um excelente pregador. Conta-se que ele era uma pessoa que ele converteu muitas pessoas em vida, muitos pagãos, né, foram convertidos pelo São Leão Magno, porque por ele ter um conhecimento e uma retórica muito boa, ele conseguia fazer muitas pessoas se converterem para a fé católica e assumirem que o São Leão Magno estava correto. Graças a isso, então, ele era muito bom nos debates. E lembrando que na época Roma já era oficialmente um país católico, porque como eu já falei aqui, Roma por muito tempo foi a nação que mais perseguiu os cristãos. Porém, no ano 313, Constantino permitiu a religião católica e alguns anos depois, se eu não me engano, em 391, o imperador Teodósio oficializou o catolicismo como a religião oficial do império. Então, na época, né, como era o século V, então já era permitido e já era oficial a religião católica. E graças a isso o Papa já era assim um homem de bastante poder. Mas vamos com calma. Nessa época então, aqui que eu tô falando, São Leão Magno, que ainda não era né, ainda não era santo, ele era apenas ainda um padre. Só que ele era um padre muito conhecido lá na região dele, justamente por ele ser muito erudito, muito culto e muito inteligente. E foi graças a essa grande cultura que ele conseguiu evoluir na carreira eclesiástica, né, na carreira religiosa muito rápido, tanto que com apenas 30 anos de idade ele se tornou arquidiácono, que é uma posição na igreja muito elevada, e ele era muito jovem ainda. Geralmente as pessoas viram padre em torno dos 30 anos, mas ele virou arquidiácono com essa idade. Isso é algo realmente impressionante. E logo um ano depois dele se tornar arquidiácono, ocorreu o concílio de Éfeso, que tinha como pretensão combater várias heresias, entre elas o monofisismo. O que era isso? O monofisismo era uma doutrina religiosa que acreditava que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, isto é, a divina. Porque nós católicos hoje, nós acreditamos que Cristo tinha duas naturezas. Ele era uma só pessoa, mas tinha duas naturezas, a humana e a divina. Só que os monofisistas acreditavam que ele tinha apenas uma, que era a divina, ou seja, para eles, Cristo não era um homem, ele era apenas Deus. E, logicamente, isso foi combatido nesse concílio, especialmente pelo Leão Magno. E ele combateu essa heresia com um tratado que ele fez falando sobre a natureza de Cristo. Era um
tratado muito grande, com muitas páginas, era um livro muito denso, com muito conhecimento, excelentes argumentos, e esse tratado dizem que esmagou de vez o monofisismo. Então, São Leão Magno, ele ficou muito conhecido nessa época. Ele já era conhecido por ser um grande teólogo, porém após ele esmagar o monofisismo com esse tratado incrível, ele ficou ainda mais conhecido. Graças a isso, então, ele se tornou conselheiro do Papa, que na época era o Xisto III, e também se tornou teólogo papal. Tamanho era o seu conhecimento. E ele ficou tão assim respeitado entre os cardeais e os bispos que após a morte do Papa Xisto III, ele foi eleito Papa. Na época ele tinha 40 anos de idade, ou seja, isso foi no ano 440. E mais uma vez, gente, 40 anos é uma idade muito jovem para ser Papa. O único vídeo de terça agiológica que eu fiz até hoje, falando de um santo que era Papa, foi São João Paulo II. Então compare as idades. E olha que o São João Paulo II já era considerado muito novo na época que ele foi Papa, que ele já tinha mais de 50 anos. E lembrando que a maioria dos papas só se tornaram papas com mais de 60 ou 70 anos. Só que São João Paulo II foi com mais de 50 e o São Leão Magno foi com apenas 40. Ele era muito, muito novo. Só que como ele tinha já uma autoridade muito grande, e não só isso, gente, São Leão Magno não era só conhecido pelas suas virtudes intelectuais, mas obviamente também pelas morais. Contava-se que ele era um homem muito sábio, muito prudente. Ele sabia exatamente o que fazer em cada ação do seu dia a dia. Graças a isso também ele era um excelente conselheiro. Por que vocês acham que ele foi eleito conselheiro do Papa? Não era só porque ele tinha muito conhecimento de teologia, mas sim porque ele era um homem muito sábio, extremamente prudente. Ele sabia o que fazer porque ele conseguia prever as ações graças à sua grande sabedoria, e ele sabia sempre qual era a escolha certa a se fazer. E graças a isso ele já era um homem que ele tinha uma caridade muito grande, e ele sempre lutava em favor do bem. Tanto que quando ele foi eleito Papa, veja só, o mundo ele estava passando por grandes tribulações. Era uma época muito difícil para a Igreja Católica, porque nessa época estava ocorrendo a invasão dos bárbaros. Vocês já ouviram isso na aula de história? Pois é, foi graças à invasão dos bárbaros que acabou a Idade Antiga e começou a Idade Média. Ele, eleito Papa, tinha que lidar com essas invasões bárbaras e ainda por cima tinha que lidar com um monte de heresia que estava ocorrendo. E que essas heresias tinham a ver com essas tais invasões. Só que eu vou chegar lá. Entre essas invasões que ocorreram, tinha o do rei Átila, que era o rei dos Hunos, e ele era conhecido por ser um rei muito rígido, violento, selvagem e forte, um rei realmente muito respeitado e difícil de ser vencido. Porém, São Leão Magno, de forma impressionante, conseguiu convencer o rei Átila a não invadir Roma, adivinha só, com apenas as palavras. São Leão Magno nem precisou convocar nenhum exército, não precisou usar a força bruta. Ele apenas com uma carta, apenas com simples palavras, conseguiu convencer o rei Átila a não invadir Roma. E graças a isso, muitas pessoas consideram essa ação dele uma espécie de milagre, porque ele conseguiu convencer um rei que era violento e orgulhoso a não invadir um local usando apenas um simples discurso. É quase que um milagre mesmo, então eu não duvido não. E outra coisa impressionante que ele fez, e aí sim, isso é considerado realmente um milagre pela Igreja Católica, e foi um dos motivos que fez ele ser canonizado santo, foi o seu combate aos vândalos. O que são os vândalos? Vândalo não é... Quer dizer, hoje nós vemos vândalos como as pessoas que saem na rua quebrando as coisas, destruindo propriedade pública e tal. Porém, os vândalos, originalmente, ele era um povo bárbaro. Ele, tipo assim, estavam entre os bárbaros. E os vândalos queriam também invadir Roma, tal como Átila. E, diferente do Átila, eles realmente invadiram. Porém, os historiadores
eles associam o fato dos vândalos não terem conseguido destruir muitas coisas e nem matar muitas pessoas, graças às ações sábias de São Leão Magno, porque ele não deixou os vândalos destruírem muitas cidades, não deixou eles invadirem muitas igrejas e conseguiu os expulsar do lugar onde eles estavam. Ah, mas qual foi o milagre que ele cometeu nessa ação? Veja bem, durante essas invasões, em uma das cidades, né, que ficavam muito perto de Roma, os vândalos incendiaram o lugar. Inclusive, eles também incendiaram Roma. Porém, de uma forma sobrenatural, as cidades ficaram intactas. Pouquíssimas coisas foram queimadas. E, especialmente, eles queriam queimar as basílicas de São Pedro, São Paulo e São João. Só que nenhuma das 3 igrejas foi destruída, nenhuma delas. Lembrando que eles queimaram o lugar com a intenção de destruir essas igrejas. Só que nenhuma das 3 sofreu nenhum dano. E adivinhe só, São Leão Magno afirmou que ele rezou muito para que as cidades e as igrejas não fossem queimadas. E elas ficaram intactas. Isso é considerado um milagre pela Igreja Católica, porque foi graças às orações incessantes de São Leão Magno. E, obviamente, ele também conseguiu os expulsar, o que fez ele impedir a morte de muitos inocentes. Ele agiu de uma forma extremamente sábia, como todo bom papa deve fazer. Agora, referente às outras heresias, ele, como um papa e doutor da igreja, combateu especialmente os maniqueus. E os maniqueus, não sei se vocês já sabem, se vocês já leram a história de Santo Agostinho, vocês muito provavelmente já sabem quem eram os maniqueus. Mas se vocês não sabem, irei contar. Os maniqueus eram pagãos que eles acreditavam que existiam 2 deuses, um mal e um bom, e que eles estão o tempo todo lutando e que no final dos tempos um deles irá ganhar. Só um deles e ninguém sabe quem. Porém, o São Leão Magno refutou a heresia dos maniqueus em seus escritos e seus livros, mostrando argumentos teológicos e filosóficos para acabar com essa falsa doutrina. E é óbvio que também ele combateu muitas outras heresias, porque elas estavam extremamente populares na época, inclusive por culpa dos vândalos, porque os vândalos invadiram muitos países e cidades da África e espalharam as suas heresias por lá. Espalharam o paganismo e a cultura bárbara, o que fez nascer muitas heresias novas e perpetuar as velhas. Porém, o São Leão Magno impediu que elas crescessem ainda mais e destruiu muitas delas. Outra coisa também é que São Leão Magno, por ser um doutor da igreja, ele escreveu muitos livros. Porém, até hoje, a Igreja Católica considera que ninguém em toda a história da humanidade escreveu tratados e livros tão bons falando sobre o Natal quanto São Leão Magno. Os seus livros, tratados, escritos sobre tal época do ano são absolutamente fenomenais. E nessa época do Natal, né, a Igreja Católica considera que é essencial meditar nesses escritos de São Leão Magno, porque eles são extremamente esclarecedores e ajudam qualquer um a entender o que é a essência do Natal. E São Leão Magno morreu em 461, né, com 61 anos de idade, o que fez ele ser papa por 21 anos. Ele governou com extrema sabedoria, prudência, conhecimento e amor. São Leão Magno, rogai por nós. Amém.